Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, que essa graça, Deus, seja derramada aqui nas nossas vidas nesse momento, Deus. Que enquanto nós meditamos, Deus, na palavra do Senhor, enquanto, Deus, eu anuncio, Deus, as tuas verdades eternas, Deus, o teu Espírito Santo, Pai, venha se manifestar, Pai, nos nossos corações aqui, Deus, e transformar, Deus, as nossas vidas, Deus. Deus, nós somos carentes, Pai, da Tua palavra, nós somos carentes da revelação do Senhor, Pai. Nós somos carentes, Deus, de entender, Pai, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Que hoje, Pai, nós compreendamos, Deus, com a maior clareza, Pai, que a nossa mente consiga enxergar, Deus, o poder de Jesus, Pai, que Ele tem sobre a morte. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto da nossa meditação está lá em Marcos. Marcos capítulo 5, vai ser projetado aí para vocês. Marcos 5, 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicava: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Agora no versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns homens da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Esse texto é um texto muito marcante no nosso conhecimento. Desde criança a gente ouve a respeito da filha desse homem chamado Jairo. Jairo ocupava uma posição muito importante na sua região. Ele era chefe da sinagoga. E ele tinha ali um cargo super respeitado por todos que moravam ali. Ele era o chefe que conduzia uma sinagoga onde era feito os estudos, a educação na lei por parte dos judeus ali. E certamente ele era um homem muito importante, porque pelo contexto que a gente vê aqui, que traz, né, as pessoas, um monte de gente chorando com ele ali, isso demonstra que ele era uma pessoa de muita influência no seu povo, né, que tinha muitas pessoas preocupadas com ele ali. Só que quando a sua filha fica doente, ele entra em desespero. Ele provavelmente procura curar a filha dele de várias maneiras, talvez como aquela mulher que no meio do caminho aí apareceu, tinha buscado em todos os médicos a sua cura, mas até então estava doente. Talvez ele, por ser esse pai desesperado, somente um pai que vê um filho sofrer, talvez entenda isso. Eu talvez não consiga compreender, mas quem é pai e vê um filho sofrendo sabe essa dor que Jairo sentia, sabe dessa dor que machucava o coração dele, que deixava ele tão preocupado, tão inquieto. E quando ele
quando ele decide procurar Jesus Cristo, ele tem uma barreira muito grande para enfrentar. Porque certamente ele estava em contato com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas, pessoas tais que queriam matar Jesus. E não acreditavam que Jesus era o Cristo. E ele tem que romper essa barreira. E o desespero, essa dor que ele sente, essa preocupação com a sua filha, e por acreditar que Jesus fosse um profeta, o faz ir até Jesus, deixando de lado todas essas barreiras que estavam diante dele, indo contra talvez o conselho de vários dos seus amigos, né? Talvez muitos dos seus amigos falam: você vai procurar esse cara aí, esse arruaceiro, esse cara que está aprontando uma bagunça aqui em Jerusalém, na toda a região, esse cara que está enganando o povo. E os seus amigos certamente talvez orientaram ele a não fazer isso. Mas ele acredita que Jesus é um profeta. E quando ele vai até Jesus, a súplica que ele faz a Jesus demonstra o desespero que estava no coração dele. Ele suplica assim, no versículo 23, primeiro no 22, né? Eis que chegou-se a ele os principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Jairo se prostra aos pés daquele homem, Jesus, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre elas para que seja salva e viverá. Jairo estava desesperado. Jairo estava procurando, acreditava que Jesus podia transformar aquela situação. Acreditava que se Jesus chegasse lá na casa dele e pusesse as mãos sobre a sua filha, a saúde dela seria restabelecida. Mas também essa súplica de Jairo, esse pedido que ele faz, mostra o entendimento que ele tinha a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque na concepção judaica, eles acreditavam que o profeta era o canal de Deus, da manifestação da bênção de Deus sobre o povo. Então, se o profeta chegasse e pusesse as suas mãos, a bênção de Deus ia fluir e ia curar a sua filha. Ele acreditava que Jesus era um profeta. Diferente da mulher que estava aqui, que a gente falou aqui no domingo passado, da mulher com fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue tinha uma concepção correta a respeito de quem era Jesus. Porque ela dizia em si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela sabia quem era Jesus. Esse que é Deus encarnado que está aqui no nosso meio. E onde Ele toca, a doença vai embora. Onde Ele toca, a enfermidade se vai. Ele é Deus. Ela tinha uma concepção correta a respeito de quem era Jesus. Uma fé movida de um entendimento correto a respeito de quem era Ele. Semelhante a ela, a gente tem também aquele centurião. Talvez você se lembre de um centurião que teve um servo enfermo, e ele vai até Jesus, e o que ele diz? Manda uma palavra. Uma palavra, meu servo ficará curado. Por quê? Ele reconhecia que Jesus era o Cristo. Era Deus encarnado. E a fé aquilo que move ele a chegar até Jesus é essa compreensão de que ele é um profeta. É uma concepção boa a respeito de Jesus, porque de fato ele também é um profeta. Mas ele não é só um profeta, ele é muito mais do que um profeta. E quando ele chega, quando ele faz essa súplica, Jesus ainda assim atende o seu pedido, né? E vai com Jairo. Jairo certamente estava desesperado, angustiado, ansioso, doido para Jesus chegar até a sua casa. Só que ele não está só com Jesus e os discípulos, ele está com uma multidão ao redor deles. Ele não está sozinho, aquilo lá dificulta a caminhada, é um empurrando o outro, até que no meio do caminho, Jairo naquela ansiedade, Jesus para e fala: quem me tocou? E aquela ansiedade toma o coração de Jesus: deixa quem te tocou para lá, vamos embora, minha filha está morrendo. E aquele desespero no coração dele: Jesus, quem me tocou? Alguém me tocou, eu sei que de mim sai o poder. E Jairo fala: não, Jesus, minha filha está morrendo.
Como é ruim quando a gente acha que Deus está se atrasando para fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Como é ruim a gente entender que Deus às vezes está demorando, que Deus não está andando, Deus é agora. E Jairo entra nessa angústia, Jesus perguntando quem me tocou. Os discípulos falam para Jesus, Jesus, todo mundo está te tocando aqui, tem uma multidão te seguindo aqui, e você está no meio dela, todo mundo te toca. Fala, não, alguém me tocou diferente, alguém sabe quem eu sou. Alguém sabe que eu tinha poder para ser tocado e curar alguém. Até que aquela mulher, então, se revela para Jesus, demonstra que foi ela que tocou, Jesus fala, tua fé te salvou, né? Mas já no meio desse tempo, enquanto isso, aquela angústia forte no seu coração, aquela pressa, se ele pudesse, eu acho que ele teria pegado Jesus ali nas costas e levado até a sua filha, colocado ele em cima da sua filha lá. Toca nela aqui, Jesus. Só que ele não podia fazer isso. Ele não podia sair correndo com Jesus nas costas. E nesse meio, o interessante é que quando chega então algumas pessoas da casa de Jairo, eles não trazem notícias boas. Jairo, ao ver aquela mulher sendo curada ali, a concepção que ele tinha a respeito de Jesus, eu creio que começou a mudar. Eu creio que quando ele vê aquela mulher sendo curada simplesmente por tocar nas vestes de Jesus, ele fala, esse cara não é um profeta não. Esse cara tem algo mais na vida dele. Eu nunca ouvi falar de um profeta que alguém tocou e saiu curado assim, dessa forma. Que um profeta estava andando, alguém esbarrou na veste dele lá e foi curado. Esse homem é mais que um profeta. Esse homem é mais que um profeta. E talvez a esperança dele começa a falar, nossa, se esse cara curou essa mulher simplesmente porque ela tocou nele, a hora que ele chegar lá em casa, a festa está feita. A hora que ele chegar lá em casa, ele vai curar minha filha com certeza. Mas o que acontece é que, eu acho que quando ele estava pensando nisso, chega alguém e fala, Jairo, a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. A concepção dos seus amigos era a mesma coisa. Jesus podia fazer só se a filha ainda estivesse viva. Que ele pudesse ser o canal de Deus ali para demonstrar sua bênção, derramar sua bênção sobre a sua filha ali. E Jairo certamente ficou abatido por alguns segundos com essa notícia. A notícia de que o bem que ele queria tanto, a sua única filha de 12 anos, que estava se tornando agora uma mulher, que ele tinha sonhos, tinha planos para ela, dela ter uma boa família, dela ser uma boa esposa, dela construir um lar. Por alguns segundos, essa esperança é destruída com essa notícia. Só quem já perdeu um filho para sentir a dor que Jairo sentiu. Como se não bastasse a notícia dela estar enferma de tal forma, ela ainda tem a notícia agora que ela está morta. E a gente muitas vezes, quando a gente ouve notícia de morte, a tristeza parece que invade o nosso ser, invade o nosso interior. E Jairo, certamente por alguns segundos, ele fica abatido com essa notícia. Por alguns segundos, porque logo em seguida, algo pode acontecer. Da mesma forma que Jairo, eu acho que ficou triste com essa notícia, que ele talvez ficou desesperado por causa do que aconteceu, nós também, quando recebemos notícias assim, nós nos desabamos em choro, a dor toma conta do nosso coração, principalmente quando eu acho que é um filho. A dor que a mãe sente, o pai sente quando perde um filho. E nós talvez entramos em desespero quando perdemos alguém. Quando alguém que está tão próximo da gente morre. E não é só essas mortes que nos entristecem. Não é só a morte de pessoas. Mas como o pastor Edinho falou agora há pouco, quando o casamento está morrendo, nós entramos em desespero. Quando o casamento, você acha e fala, poxa, não tem mais jeito, é só o divórcio aqui. É só a morte desse casamento.
Nada vai trazer vida mais para ele. Talvez não é isso, talvez é a morte tão evidente de um filho que está se entregando às drogas, de um filho que se perdeu, de um filho rebelde, de um pai que sonhava caminhos de vida, caminhos bons para um filho, e de repente ele se perde, ele se desvia dos retos caminhos do Senhor. E isso, a gente sente essa dor da morte sondando a gente. Talvez é quando a gente descobre que nós estamos com alguma enfermidade que pode nos levar à morte. Talvez é um câncer. Talvez seja um acidente que acontece. Quando você vê a morte ali batendo na sua porta. E isso tudo leva a gente a sentir esse peso da morte sobre nós. Talvez é a morte nossa espiritualmente, quando a gente não trata algum pecado, quando o pecado nos corrói por dentro e a gente não trata, não se arrepende, não muda de vida, quando a mentira, a traição está permanente no nosso coração, nos destruindo por dentro, e nós sentimos que a morte está perto de nós, porque essa não é a vida que Jesus tem para nós. É a mágoa, o ódio, ressentimentos que te corroem por dentro, que te matam por dentro. Talvez é uma enfermidade emocional que está levando você a se desanimar com a vida. A exemplo da vida de Jairo, nós temos que ter uma concepção correta a respeito de quem é Jesus. Um entendimento certo de quem Ele é. Não é só a gente ter uma informação a respeito de Jesus, mas a gente ter uma formação aos pés dele. A gente entender que Ele é Deus, que Ele é o Deus Filho Todo-Poderoso. A gente entender que Ele pode fazer o impossível. A gente entender que Ele não é simplesmente um profeta que se estender a mão sobre você, você vai ser curado, seu filho vai ser curado, sua filha vai ser curada. Mas que simplesmente se uma palavra sai dos lábios dele, o desejo do coração dele, ou se você tocar nessas vestes dele, você será curado. Um entendimento correto a respeito de Jesus. E a gente tem que estar disposto a transpor desafios como Jairo transpôs. As barreiras que separavam ele de Jesus, que fez com que ele teve que sair do seu gueto ali, romper às vezes com algumas amizades para ir até Jesus, né? E ele fez tudo isso porque ele cria que Jesus era um profeta, que podia trazer cura para a sua filha. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter tanta fé na nossa fé. Mas o que é isso, Isaac? Está dizendo para eu não ter fé? Não, estou falando para você não ter fé na sua fé. Eu tenho uma fé tão grande que eu vou ser curado. Você tem que ter a fé com esse mesmo coração dessa mulher. Esse coração falou assim: eu tão somente tocar. Ou a fé é demonstrada na vida do cinturão. Se o Senhor mandar uma palavra, não é você ter tanta fé que você vai ser curado, mas é aonde a sua fé está firmada. Ou você também não correu o risco de falar: poxa, eu nem tenho fé suficiente para isso. Jesus fala que sua fé for do tamanho do grão de mostarda. Você falar para esse monte sair daqui e ir para lá, ele vai ir. Não por causa do tamanho da sua fé. Não porque ela é grande, porque ela é forte, sua fé é firme. Não. Mas por causa de onde ela está firmada, que é Jesus. Em Jesus Cristo. Simplesmente creia. Simplesmente creia nesse Deus Filho encarnado. Simplesmente creia nesse Deus que é todo poderoso. Nesse Deus que pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Creia nesse Deus, apesar das adversidades. Quando Jairo estava naquela ansiedade ali, querendo carregar Jesus nas costas, e aquela mulher interrompe, né? Chega alguém com a notícia ruim, Jesus anima ele. Olha o que Jesus diz: não temas, crê somente, não tenha medo.
E é interessante que Jesus não está nem aí para as más notícias que chegam. Chegou uma notícia ruim, e Jairo talvez olhou para Jesus e falou: e agora, né? E Jesus olha para ele e fala: não temas, simplesmente creia. Creia. O sentido da palavra crer para um judeu, na língua hebraica, é adquirir perseverança. Ou então, firmar-se, aquietar-se. Então, você adquirir confiança em meio àquilo que parece que você não tem mais confiança. Quando você está desacreditado, eu creio. E Jairo agora é convidado a crer nesse homem que é muito mais que um profeta. Nesse homem que dele sai poder, literalmente. E quando ele então consegue tirar Jesus ali daquela muvuca ali, né, daquela mulher ali que interrompeu o caminhar deles até a sua casa, né? Quando eles estão caminhando, chegam até lá, Jesus vê aquelas pessoas chorando, porque era de praxe na vida do judeu, esse lamento, esses gritos, quando alguém morria. Se tinha dois eventos que um israelita tinha que ser honrado, era no dia do seu casamento e no dia da sua morte. Até pelos inimigos. Tinha que prestar honra e respeitar esse tempo. E quando alguém importante como ele já tinha de praxe, era de praxe contratar vários flautistas para tocar aquelas músicas melancólicas, e contratava aquelas mulheres para chorar, né? Aquele monte de mulher chorando, aquelas flautas tocando, e Jesus chega, aquele alvoroço, tanta gente gritando, aquelas mulheres batendo no peito, aquela mulher arrancando seus cabelos, e Jesus fala: que alvoroço é esse? Por que vocês estão assim? A menina não está morta, mas está dormindo. Fala. Eles começaram a rir de Jesus, né? Você está tirando onda da nossa cara, né? Você vai falar que a gente não sabe discernir um cadáver de alguém que está dormindo, né? Mas Jesus não estava dando um diagnóstico, eu acho, médico, né? Jesus estava dando um diagnóstico espiritual ali na vida daquela menina. E quando ele chega lá, então, com esse alvoroço, ele entra na casa, manda sair todo mundo, tira todo aquele luto que estava ali, o velório que estava acontecendo, fala: não tem mais velório, sai todo mundo para fora. Sua mãe e o pai aqui e os meus discípulos aqui. Acabou o velório. Manda todo mundo para fora, tira todo mundo dali, acaba o choro, acaba o alvoroço, e Jesus entra com os pais na onde estava a menina. E dentro daquele local ali, certamente a mãe não tinha ido com Jairo, a sua esposa, certamente ela está com seus olhos roxos de tanto chorar, em lágrimas, soluçando, vendo que Jesus chegou, mas ela não pode deixar de ver a sua filha que está deitada sobre uma cama, pálida, amarela, cinza, com a sua boca roxa, suas pupilas dilatadas. E aquela menina está ali deitada naquele local. E seu pai chega ali com Jesus, mas vê a sua filha naquela situação ainda. E todos ficam esperando um pouco, por alguns segundos, o que Jesus ia fazer. Todos esperam, ficam naquela expectativa, o que ele vai fazer. E ele então certamente se assenta na beirada da cama, pega na mão daquela menina e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Como é maravilhoso aquilo que Deus faz. Como é maravilhoso aquilo que Deus fez ali naquele lugar. Essa menina, então, depois que ouvia as palavras de Jesus, depois que a palavra de Deus entrou nos seus ouvidos, eu acho que a palavra de Deus, que são palavras de vida, entra dentro daquela menina que estava já em estado de putrefação, certa vez, né, começava o seu estado de morte, seu sangue coagulado ali, mas quando Jesus fala, a vida torna ela. O Espírito torna ela. Seu sangue começa a correr novamente. Ela abre os seus olhos, vê um homem estranho na frente dela e os seus pais com um sorrisão de um lado para o outro.
E isso é maravilhoso que Deus faz. Aquele homem foi transformado depois que ele entendeu de quem realmente Jesus era. Ele falou, valeu a pena até Jesus. Valeu a pena romper com a minha tradição, com a minha religiosidade. Valeu a pena romper com alguns amigos que não criam que ele era Jesus. Valeu a pena ter Jesus. Valeu a pena depositar minha fé nele. E como é bom ter fé. Certo homem chamado George Miller foi por 60 anos diretor de um orfanato na cidade de Bristol. Ele tinha, durante toda a sua direção, ele sustentou mais de 10 mil órfãos. E ele tinha uma convicção. A convicção dele que era de não pedir dinheiro para ninguém, a não ser para Deus. De não pedir dinheiro e sair pedindo nada para ninguém. Tudo que ele precisava, ele pedia a Deus. E o resultado disso é que nunca faltou nada naquele orfanato durante os seus 60 anos na direção daquele orfanato. E ele falava algo para demonstrar a fé dele. Ele dizia assim, o início da ansiedade é o fim da fé. O início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Eu vou ler de novo. O início da ansiedade é o fim da fé. O início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E a gente vê que essa ansiedade estava no coração de Jairo. Essa ansiedade, essa agonia, essa doido para levar Jesus logo para sua casa, estava no coração dele. Mas eu creio que quando ele entendeu que Jesus falou para ele crer somente, ele deve ter descansado. Quando ele falou para eu crer, eu vou crer. E creu. E você, todos nós hoje somos convidados a crer nesse Jesus. Somos convidados a crer nesse Deus que ressuscita mortos. Que sara enfermidades simplesmente pelo toque da mão das pessoas. Daqueles que o buscam. Eu não sei se é a primeira vez que você vem na igreja ou está nos visitando, mas hoje você é apresentado para alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus faz o impossível. E eu te convido a crer como essa mulher, aquela mulher que nós falamos no domingo anterior, que só de ouvir falar, ela creu, depositou toda a confiança em que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ela foi com essa fé, entendendo que simplesmente se ela tocasse, ela iria ser curada, ela foi curada. Você é apresentado a esse Jesus e você é convidado a crer nele. Esse Jesus pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode pensar, que você pode conceber com seus pensamentos, porque Ele é Deus. Eu não sei se você chegou aqui hoje cheio de fé, como aquela mulher, ou se você chegou meio duvidando a respeito de quem era a pessoa de Jesus, como Jairo chegou no início. Eu não sei se você está disposto a crer de todo o seu coração de que Jesus é Deus encarnado e de você assumir as consequências disso. Mas eu quero te falar que esse Jesus que foi até a casa de Jairo é o Jesus que está aqui em nosso meio hoje. Esse Jesus que foi até a casa de Jairo é o Jesus que mora dentro daqueles que receberam o Espírito Santo. Esse Jesus é o Deus encarnado, Deus Filho, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse Jesus está em nosso meio. E Ele é poderoso. Sabe para quê? Para curar suas enfermidades ainda hoje. Ele é poderoso para tirar aquele que está na morte, que está no leito de morte. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Ele é poderoso para salvar o teu casamento, para salvar o teu da morte. Ele é poderoso para sarar a enfermidade do teu coração por causa de pecados não confessados. Ele é poderoso para tratar o seu coração, aquilo que te corrói por dentro. Ele é poderoso para hoje retirar a morte da tua vida.
retirar a morte que tem atuado em qualquer área da sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Eu não sei se em alguma área da sua vida você tem morrido por dentro. Eu não sei se você está desesperado com alguma coisa, se você está ansioso com alguma coisa, mas eu te convido a crer nesse Jesus. Deus está aqui. Deus está em nosso meio. E sabe o que Ele diz para você que crê nele? Talita cumi. Menina, menino, levanta-te. Levanta-te da morte, que eu vou tirar todo o espírito de morte que está pairando sobre a sua vida. Eu vou te curar das suas enfermidades se você crer. Se você crer que Deus está aqui. E você tem clamado por Ele. Você tem clamado pela intervenção dEle na sua vida. Eu vou te mandar também. Talita cumi. Levanta-te aí onde você está. Ponha de pé e fala: Deus, eu preciso do Senhor. Se você precisa do Senhor para Ele operar em alguma área da sua vida, fique de pé onde você está. Deus está aqui em nosso meio. Deus está aqui presente em nosso meio para tratar, para curar, porque Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a enfermidade. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer fazer algo que talvez você já tenha dito em seu coração que não tem jeito. Eu não tenho mais jeito. Eu não vou mudar. Isso não vai melhorar a minha vida. Meu casamento vai morrer mesmo. E Jesus quer fazer algo no seu coração hoje. Quer tratar todas as suas enfermidades, sarar as suas feridas, curar as suas dores e transformar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, entendendo que é Jesus que está dizendo: Talita cumi. Menino, homem, menina, mulher, levanta-te. Põe-se de pé pela fé. Viva pela fé. Creia nesse Jesus que faz infinitamente mais do que tudo que nós imaginamos, do que tudo que nós pensamos. Seja curado nessa noite, seja sarado. Se você é um pai que tem um filho desviado, um filho afastado, um filho que está morrendo nas drogas, faça como Jairo, leve Jesus para sua casa. Fala: Jesus, vai comigo, Jesus, porque eu sei que o Senhor é infinitamente mais poderoso. Só o Senhor pode tocar na vida desse menino, dessa menina, desse jovem. Leva Jesus para sua casa. Fala: eu quero Deus na minha casa. Eu vou levar Ele nessa noite para minha casa, porque eu creio que Ele é o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Creia no Senhor Jesus. Creia. Eu desafio você a crer nessa noite, nesse Deus. Que isso aqui não seja mais uma informação para você entender a respeito de Deus, mas que seja para Ele transformar a sua vida, para Ele mudar a sua vida, o seu interior, o seu entendimento a respeito dEle. Uma coisa é você saber que Deus existe, uma coisa é você saber que, entender a possibilidade que Ele criou todas as coisas, outra coisa é você crer. Outra coisa é você crer que Ele fez tudo isso, que Ele é Deus, o Deus vivo, o Deus que se encarnou, que habitou entre nós, que veio para nos salvar. Creia nesse Deus. Está
parou o sol e o universo com ele insistia em brilhar. Se a noite me alcançar, me lembrarei pra sempre com ele. Eu sei, eu sei. Feche seus olhos. Fala: Jesus, eu creio que o Senhor é mais forte do que a morte, do que qualquer enfermidade nesse mundo, do que qualquer coisa que pareça impossível aos meus olhos. Faça a obra na minha vida. Eu creio em Ti. Amém. Eu vou convidar o pastor aqui. Obrigado, Zaque. A gente está em ótimas mãos. Que outra religião tem um Deus que tem poder sobre a morte? Que outra religião tem um Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou? Ninguém mais tem. Então nós estamos em ótimas mãos. Vamos sair daqui cheios de ânimo, de força. Amém? Amém. Cheios de fé. Estenda a tua mão para cá. Deixa eu abençoar você. Senhor, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, por essa história que é chocante, incrível, o que o Senhor fez na vida da filha de Jairo. O Senhor que agiu no passado é o mesmo hoje e tem agido na nossa vida. Então, Deus, derrama dos céus mesmo nova vida sobre os nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder do Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias, até aquele dia em que nós não vamos mais mencionar a morte. Até esse dia, Senhor Deus, nós confiamos, cremos, esperamos em Ti. Amém. Amém.